A primeira plenária de Economia Solidária Litoral Sul foi realizada no dia 31 de maio de 2022, no SESC Senat em Itabuna. Representantes dos empreendimentos atendidos pelo Centro Público de Economia Solidária, o CESOL Litoral Sul, foram recebidos com um café da manhã especial, por 2 motivos. Primeiro, porque foi um momento de reencontro. Segundo, porque tudo que foi servido foi produzido por eles. Depois do café da manhã, os participantes ouviram atentamente os discursos dos integrantes da mesa de abertura e fizeram a leitura e aprovação do regimento interno. Algumas ações realizadas pelo CESOL foram apresentadas aos representantes dos empreendimentos. Ao todo, 26 municípios fazem parte do território do CESOL Litoral Sul. São 128 grupos que recebem o apoio e a assistência do Centro Público, parte da Política Pública de Economia Solidária da CETRI, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia. É uma das 13 plenárias que estamos realizando ao longo deste ano. As plenárias, elas são instrumentos de participação social, inclusive prevista na nossa Lei de Economia Solidária no Estado da Bahia. E agora nós estabelecemos nos contratos de gestão. Contratos de gestão são os instrumentos jurídicos que ligam a CETRI, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, com cada organização social no Estado. No caso aqui no Litoral Sul, a Associação Beneficente Josué de Castro. Em quase 3 anos esses empreendimentos não se reuniam por conta da pandemia. Nós fizemos o último evento presencial em 2019, mas hoje todos esses empreendimentos vão conseguir trocar experiências sobre a maneira de produção, sobre a maneira de comercialização, sobre embalagens, sobre diversos problemas e soluções que eles têm em comum e que, conversando ali, podem tentar resolver. Dona Maria é da Associação Mulheres 1000 de Ubaitaba. Mulheres que, com talento para a costura e o artesanato, resolveram se juntar para somar forças e agregar valor ao que produzem. Foi o CESOL que nos descobriu, nos convocou numa rádio na nossa cidade, nós formamos a associação. E até hoje, desde 2014 da fundação até hoje, o CESOL tem nos dado total apoio em tudo que a gente necessita. Dona Maria e os outros representantes de empreendimentos discutiram as demandas e as necessidades dos grupos, e são muitas. Nós temos bastante dificuldade com o local na nossa cidade para vender, que nós não temos. Nós não temos uma sede, nem provisória nós não temos, e também um local para vender. Essas são as necessidades básicas para nós hoje desenvolver um trabalho com mais qualidade, é essa. A gente precisa de estradas, que é para ter acesso aos nossos alimentos ser escoado. E segundo, o governo investir mais na agricultura e apicultura das comunidades, que isso gera renda para a comunidade e a comunidade só tem a crescer. Essa reunião às vezes é importante para manter o espírito de união da associação. Vamos buscar mais, para a nossa associação. A pandemia trouxe muitos obstáculos para empreendimentos como a Associação de Artesãos de Uruçuca e Serra Grande. Nós estamos precisando de máquinas, de material para construir o artesão. Por isso, os rapazes trabalham com madeira, não tem a serra, material adequado para trabalhar. E aí isso aí complica, porque a gente fica pedindo às vizinhas, faça isso aqui para mim. Aí fica meio difícil. Mas a pandemia também veio para provar a força e a garra dos empreendimentos. E foi com a ajuda do CESOL que eles se reinventaram. O presidente da Associação Beneficente Josué de Castro, gestora do CESOL, ressaltou a importância das ações realizadas nesse período. Durante a pandemia, muitos empreendimentos passaram por bastante dificuldade, diminuíram sua produção, teve empreendimentos que tiveram a produção zeradas, A gente conseguiu implementar algumas ações durante a pandemia, ações importantes como produção de máscaras. Conseguimos reunir algumas costureiras para produzir máscara e conseguimos vender essa máscara para que o governo do estado distribuísse gratuitamente. É uma transformação constante, Eles conseguem mudar, a gente consegue se reinventar e vamos ajudando um ali e outro aqui. O empreendimento que não está muito bem, outros grupos vêm ajudando. Então, mostra aí toda a diversidade que a gente tem na economia solidária.
Depois das explanações no auditório, os empreendimentos se organizaram em grupos por eixos temáticos. Depois das discussões de todas as demandas, os apontamentos de políticas públicas necessárias foram sistematizados e inseridos na Carta da Economia Solidária, que será direcionada aos candidatos a deputado estadual e federal. Várias categorias dos grandes negócios do Brasil têm sua representação. Nós temos que ter a representação dos trabalhadores, a representação da agricultura familiar, a representação da economia solidária, que entenda de fato essa dinâmica e que possa ser uma voz e também ser um agente de elaboração de políticas públicas para atender às necessidades desse segmento. Então eu tenho um enorme orgulho de ter uma parceria forte com aqueles que atuam e lutam para fortalecer a agricultura familiar e a economia solidária. Hoje nós temos algumas demandas a respeito de falta de agroindústrias. Infelizmente, no território Litoral Sul, a gente não tem uma agroindústria certificada para a turma da polpa. Toda a nossa polpa de fruta ela é vendida de maneira clandestina. A turma do mel, infelizmente nós não temos uma casa de mel em que os empreendimentos possam processar o seu produto e sair com ele de maneira certificada. Todo o nosso mel do território da agricultura familiar, da economia solidária, infelizmente, ele ainda sai de maneira clandestina. E para a gente atender esses padrões que a vigilância nos impõe, a gente precisa desse apoio, acesso a políticas públicas que envolvam locais de produção desses empreendimentos.